Oi, boa noite. Meu nome é Roberto Mesaniela, eu sou perito judicial em Florianópolis e no nosso encontro de hoje a gente vai tratar dois assuntos muito importantes desde o ponto de vista técnico-pericial. Um deles é o local de crime, como já foi anunciado durante o dia. E o segundo tema vai ser a cadeia de custódia. Para quem não me conhece, a minha formação superior é na área de criminalística e criminologia. Esse aqui é um espaço quinzenal que a gente denominou como café pericial. E durante 45 minutos, de 45 minutos a 1 hora, a gente trata geralmente de assuntos forenses de importância e que são pedidos durante a semana. Então, como eu falei, os temas que vão ser tratados hoje são dois: local de crime e cadeia de custódia. São dois temas essenciais, porque o local de crime constitui uma fonte de informação muito rica para o perito. E não só para o perito criminal, que é o policial que chega na cena do crime, sino também para o perito judicial ou para o perito particular também. Eu sempre digo que o local de crime constitui o ponto de partida de toda investigação criminal. Porque justamente no local o perito vai recolher toda a informação sensível que vai permitir reconstituir o crime. A famosa dinâmica dos fatos. Esse é o principal objetivo. Rocio Cavalheiro já está online desde Buenos Aires, agradeço a visita. Então, Rocio, como a gente falou, hoje vamos estar tratando de local de crime e cadeia de custódia. Quando a gente fala de local de crime, o que automaticamente vem na cabeça da maioria das pessoas é o fenômeno CSI. Por que o fenômeno CSI vem quando a gente fala de local de crime? Porque é uma série que é muito popular e que as pessoas pensam que tudo o que acontece e como acontece em CSI deveria também acontecer no dia a dia ou numa cena de crime real. Isso tem uma parte positiva e uma parte negativa. Tem uma parte que forma parte da realidade e outra parte que é puramente ficção, que não tem nada a ver com a realidade. Mas o que interessa é que o local de crime e a cadeia de custódia, que é outro dos assuntos que vamos tratar hoje no Café Pericial, são dois elementos técnicos forenses que estão associados, coligados e que, sem dúvida, são importantes para a elucidação de um crime. Tá? Enquanto a cadeia de custódia, resumindo, já vamos tratar mais na frente, ela permite a rastreabilidade da prova. É isso que a gente tem que entender. E é importante porque a partir da coleta dos vestígios no local de crime, a prova deveria poder ser rastreada pelo perito para saber se realmente ela foi conservada da maneira que tem que ser conservada, dependendo do tipo de vestígio. Aqui a gente não vai entrar muito na questão meramente forense ou do trabalho do perito, porque o público na realidade é bastante amplo. Temos advogados, temos pessoas que não têm nada a ver com a profissão de perito e que também não mexem com a área judicial, mas que são o que o tema forense se interessa bastante. Então a gente vai tentar sistematizar toda a informação que existe sobre, ou parte da informação que existe sobre o local de crime e cadeia de custódia, para que vocês possam
entender do que se trata, ou quão importante é o local de crime na investigação criminal, porque muitas vezes ou uma das coisas mais simples ou dentro de uma estratégia de defesa é justamente atacar a cadeia de custódia, a fragilidade da cadeia de custódia e a fragilidade ou a contaminação do local de crime. Marcelo Gonzaga também acaba de se conectar. Valeu, Marcelo, pela audiência. Sem dúvida que a perícia nos ajudará muito na busca da verdade real, porque a perícia busca justamente isso, a explicação desse fato de maneira científica, através da criminalística, que é uma ciência multidisciplinar muito rica. Então é isso que a gente tem que entender. Então, como eu falei, o local de crime constitui o ponto de partida da investigação. Por quê? Porque ali são encontrados os vestígios. Os vestígios são todas aquelas evidências que são encontradas, manchas de sangue, impressões digitais e outros vestígios que, coletados da maneira correta e transportados ao laboratório, eles vão permitir reconstruir de maneira científica a dinâmica dos fatos. Os vestígios, temos que lembrar que são uma fonte objetiva de informação para os peritos e também para todas as pessoas que têm acesso a esse processo. Eu tenho aqui um roteiro, né, de pontos que vamos tratar no encontro de hoje, mas vocês podem fazer as perguntas aí que eu vou responder sem problema. Agradeço desde já a todas as pessoas que estão entrando online, como eu falei. Eu sou Roberto Mezzaniella. A minha formação superior é na área de criminalística e criminologia. Isso me permite atuar como perito em diversas áreas, não só no judiciário aqui em Santa Catarina, sino também no Brasil inteiro. Por exemplo, na área de perícia grafotécnica, na área de perícia balística, na área de impressões digitais. Ultimamente a gente vem trabalhando muito com os pareceres criminalísticos. Isso é a análise de um caso em particular, justamente para dar subsídios ao advogado para que possa entender como aconteceram esses fatos, explicados, como eu falei, de maneira científica. E para isso a gente parte do local de crime e como foi feito a preservação desse local, como foi feita a coleta dos vestígios que se encontram nesse local de crime e a interpretação objetiva que os peritos fizeram no laboratório para poder explicar de maneira científica, como falei, como aconteceram os fatos, tá? Então, já falando especificamente de local de crime, a gente tem que entender alguma das fases dessa investigação. E uma das fases que é muito importante tem a ver justamente com a preservação. Primeiramente, o isolamento do local de crime, que é realizado por agentes do Estado, cuja função principal é garantir a preservação para que nenhum dos vestígios que estejam ali no local seja alterado ou contaminado. Infelizmente, ali já começa o grande problema para os peritos particulares. Eu diariamente trabalho com casos onde justamente
uma das frases mais recorrentes na perícia do local é que o local já não se encontrava preservado ao momento da chegada dos peritos. Isso assim de maneira simples, sem contar que em outros casos o próprio perito já não encontrou a arma, por exemplo, se foi um caso balístico, porque já foi retirado do local. Isso é uma coisa que não tem que acontecer nunca. Quando acontece um crime, a primeira coisa que deve se fazer é preservar esse local. Não permitir que ninguém chegue perto para que não se produza a contaminação do local. Porque uma vez contaminado o local, isso pode levar ao perito a interpretações errôneas, por exemplo. Boa noite, professor. Poderia nos indicar o melhor livro de criminalística para preparação para o concurso público de perito criminal? Helen, na realidade não existe um livro de criminalística. Você pode ver aqui, nessa prateleira, que eu tenho muitos livros de criminalística. Esses ali são em português. E tenho outros que são em espanhol, como saberá. Na Argentina existe a faculdade de criminalística, portanto, temos a sorte que existe no mercado forense muito material referido às ciências criminalísticas. Mas aqui no Brasil temos também farto material técnico-bibliográfico super interessante, que trata especificamente de local de crime, que trata especificamente de balística. Temos grandes autores que são referências em várias matérias, não só no Brasil, sino também no âmbito internacional. E a outra coisa que a gente tem que entender, isso já é uma questão muito mais específica para peritos que já estão trabalhando nessa área, peritos criminais que estão trabalhando nessa área, é que todo o trabalho do perito criminal hoje se encontra sistematizado e padronizado através dos POPs, que é o procedimento operacional padrão, onde se especifica todo o procedimento que todo perito, dependendo da área na qual vai fazer seu trabalho, você já tem ali todo o procedimento passo por passo. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, continuando, como eu falei, são dois temas que vamos tratar hoje no nosso café pericial. Um é o local de crime e outro é a cadeia de custódia. Como eu falei no início, vou repetir novamente, porque justamente é muito importante. O local de crime constitui o ponto de partida. É um local muito frágil e muito delicado, porque justamente ali se encontram os vestígios que vão permitir ao cientista criminal explicar de maneira científica a dinâmica dos fatos. É isso que a gente tem que entender, é isso que eu vou estar repetindo ao longo do nosso encontro, porque justamente se sistematiza e resume o que é o local de crime e a importância que tem o local de crime na investigação criminal e principalmente na vida profissional dos peritos. E aí eu quero separar um pouco os trabalhos. Temos por um lado temos o trabalho dos peritos criminais, que são os únicos profissionais que vão poder fazer o trabalho no local do crime. Eles vão ter que recolher ou coletar todos os vestígios, daí eles vão levar todo esse material corretamente embalado, de acordo a cada vestígio encontrado, para o laboratório. E ali vai ser interpretado e analisado, e dali, dessa informação, é que vai sair a perícia, que é
nada mais nem nada menos que a explicação desse trabalho que o perito fez durante a investigação do local do crime. E a cadeia de custódia é um sistema também que, como eu falei no início, está diretamente associado ao local de crime. Por quê? Porque todo vestígio que é coletado no local de crime, ele tem que ser documentado. Para isso também existe já uma sistematização, existem documentos padrões que os peritos utilizam, onde você vai poder, caso queira, solicitar para você poder conhecer o caminho que percorreu, isso é de maneira simples, o caminho que percorreu a prova desde o local do crime, até o laboratório. Quem mexeu com essa prova, em que momento, qual foi o tempo que esse profissional ficou com essa prova e para quê? Justamente porque eu já tive casos que, principalmente quando a investigação envolve drogas, em impressões digitais, em tijolos de maconha, e perguntado sobre a cadeia de custódia, você não sabe em que momento esses tijolos de maconha, por exemplo, passaram do local para a delegacia, daí para o Instituto de Criminalística, quem recebeu lá, em que momento foi feita o levantamento de impressões digitais ou a perícia toxicológica, etc. Esse justamente é o que se explica na cadeia de custódia. É o caminho que a prova percorre desde o local de crime até o laboratório. É um sistema de rastreabilidade da prova. Temos vários casos, inclusive porque, como eu falei também, em vários casos de ressonância, como por exemplo, esse caso já é antigo, o caso do James Simpson nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, por exemplo, o caso de Roberta Tafner, e de outros casos também que já saíram na mídia. A questão, sempre o ponto fraco que é atacado justamente é a preservação do local de crime. Se ele não for preservado, e se o perito que tem essa missão de coletar os vestígios que se encontram no local não fez o trabalho da maneira que tem que ser feito, geralmente, isso eu posso assinar embaixo, a conclusão que ele vai chegar no seu laudo vai ser uma coisa completamente inconclusiva, porque ele não vai ter o elemento científico adequado e apropriado para poder chegar a essa conclusão. Então isso é o que interessa. Eu falei também do fenômeno CSI, porque as pessoas acham que a chegada dos peritos com aqueles macacões brancos é uma questão do seriado, e na realidade ele não é assim. Aquele macacão branco que vocês veem no seriado CSI, ou também hoje, quando você vê o noticiário no Brasil, alguns peritos usam, embora todos deveriam usar aquele macacão branco, porque ele tem características especiais. Ele, por exemplo, não permite que fiquem aderidos à roupa do perito vestígios do local. Isso é importante, porque senão o perito poderia levar consigo material do local de crime, ou deixar elementos dele no local, o que de certa maneira contaminaria
o local. Então, o uso do macacão, o uso da proteção do calçado, o uso de luvas é uma questão também muito importante. Eu já tive casos nos quais, quando foi solicitada as fotografias, por exemplo, quando se tratou de impressões digitais, os peritos estavam mexendo ou procurando, mexendo com a prova e procurando impressões digitais sem o uso de luvas. Você se imagina, eu acho que nem precisa ser perito, nem precisa de muita explicação, a contaminação que diretamente é produzida sobre essa prova quando o perito não utiliza luvas e está procurando, como nesse caso que eu falei, impressões digitais. Outras das coisas que eu anotei aqui é que justamente, como também foi falado no início, o local de crime tem ou tenta explicar a dinâmica dos fatos. A criminalística é uma ciência multidisciplinar. Isso é um elemento riquíssimo para a investigação criminal, porque através da investigação do local de crime, a criminalística tenta responder aquelas perguntas que com certeza você já escutou muitas vezes. O que aconteceu, onde aconteceu, quem cometeu aquele crime, quando aconteceu isso e como, a explicação do como, que seria a dinâmica dos fatos. Eu já tive vários casos aqui no Brasil, infelizmente, onde quando analisado o local de crime, a primeira coisa que a gente vê é justamente a péssima preservação do local. E com isso, a contaminação dos vestígios que se encontra. Sem falar, como já disse, que às vezes nas próprias fotografias dos peritos do local é possível já advertir as contaminações produzidas no local pelos próprios peritos. Isso é uma questão que, prestando um pouquinho de atenção nos noticiários, quando eles mostram a cena do crime, você pode ver que o perito entra sem a proteção adequada ao local, e isso produz, sem lugar a dúvidas, a contaminação do local. Obrigado, Janete, pelo... se vocês têm alguma pergunta, já podem ir fazendo ali embaixo. A gente está falando hoje, para quem acabou de entrar, de local de crime, de cadeia de custódia. Um favor que eu vou pedir para vocês também é se vocês podem compartilhar neste momento esse vídeo nos seus muros. Isso seria super interessante para mim, porque faria com que outras pessoas também que de repente trabalham nessa área ou estão interessados nessa área possam entrar nesse café pericial, nesse encontro quinzenal que a gente tem. Ou a outra também é compartilhar a nossa fanpage no Face, que é Perito Judicial Florianópolis, onde também tem bastante informação. A gente posta diariamente informação sobre perícias, sobre avanços tecnológicos na área de perícia, sobre cursos espalhados aqui no Brasil e no exterior também nessa área. O perito toca no corpo durante a perícia ou realiza apenas a perícia fora do corpo? Helen, essa é uma pergunta interessantíssima. Quando os peritos chegam no local de crime, você tem vários tipos de perito dentro do local. Vai ter o perito que vai ter que se limitar a fotografar o local de crime. A fotografia é um elemento fundamental do local de crime. Eu estou
cansado de analisar perícias de locais de crime, o exame de laudo de corpo de delito ausentes de fotografias. E muitas vezes a descrição do médico legista não alcança para explicar, por exemplo, as características de uma ferida de arma de fogo. Então, sempre é bom e imprescindível, isso não sou eu quem está dizendo, todos esses autores que vocês veem ali e de outros autores que com certeza vocês conhecem, falam da importância do registro fotográfico no local do crime. O perito que chega no local e encontra o corpo, uma vez que foi constatado que ele já está sem vida, ele tem que fotografar de maneira geral esse corpo e depois de maneira detalhada. Ele não deveria mexer muito inicialmente com o corpo, a não ser que tenha que fotografá-lo. Aí sim ele pode mexer, mas fora disso ele não teria por que mexer muito nesse corpo, porque o trabalho posterior ao levantamento do cadáver do local já é trabalho do médico legista. É ele que vai fazer a autópsia do corpo e que vai descrever tudo o que ele enxerga e vê naquele exame, tá? E eu tive já a sorte, isso é uma coisa que eu aplaudo, de ver muitos exames cadavéricos acompanhados de fotografias do corpo. Isso para o perito particular, inclusive para o perito criminal, é de suma importância, porque além de ter aquela explicação por parte do médico legista, ele tem uma informação visual interessantíssima, né? Principalmente quando se trata de feridas de arma de fogo. Entrada de projétil de arma de fogo, saída de projétil de arma de fogo. Isso é interessante, porque o médico legista, a única coisa que vai descrever é o trajeto. O trajeto é uma coisa completamente diferente da trajetória. E aí, novamente, eu quero tocar no assunto de que cada perito tem a sua função dentro da cena e dentro da investigação criminal. O perito médico-legista, ele descreve as características e tudo o que ele vê no momento do exame cadavérico. Ele descreve o trajeto, que é o caminho interno, né, que percorreu, por exemplo, um projétil dentro do corpo da pessoa. E depois o perito balístico é quem vai se munir daquele trabalho médico-legista para poder explicar a trajetória, quer dizer, o caminho que percorreu esse projétil desde que saiu da arma até que impactou no corpo e, no caso, saiu dele. Isso é, de maneira resumida, o trabalho do perito. Eu acho que, de certa maneira, também responde a pergunta que fez Helen. Helen, exatamente. Então, como eu falei, cada profissional ele vai ter que fazer seu trabalho da maneira que corresponde e da melhor maneira possível, porque com um trabalho mal feito, mal realizado no local de crime, dificilmente depois possa se elucidar algum caso. Vai ser muito difícil, porque existe de antemão a contaminação do local. Maria Alice Barra também acaba de entrar. Geraldine de Buenos Aires, obrigado. Paulo novamente. Então, para quem acabou de entrar, os temas que estamos tratando hoje no nosso café pericial é o local de crime e a cadeia de custódia, que, como eu falei no início, são
O local de crime, principalmente, é uma fonte de informação riquíssima para o perito e para o investigador, porque vai permitir explicar de maneira científica a dinâmica dos fatos. E a cadeia de custódia permite a rastreabilidade da prova, quer dizer, o caminho que percorreu o vestígio desde o momento da coleta ou até a chegada ao laboratório. Tá? Eu falei também aqui isso fazendo uma recapitulação do nosso papo de hoje e aguardando as perguntas de vocês. Agradeço também a mensagem de Levi. Eu tenho ótimas referências suas, dos seus trabalhos e principalmente da luta também que você vem tendo e que como perito particular vem sofrendo, né, com os trabalhos geralmente incompletos que chegam às nossas mãos. Então agradeço muito a mensagem. Então, recapitulando novamente e agradecendo desde já e pedindo, se for possível, compartilhar esse vídeo nos seus muros. A gente está falando hoje de local de crime e de cadeia de custódia. Eu sou Roberto Mesaniela, sou formado em criminalística e criminologia na Argentina. Estou atuando aqui em Santa Catarina como perito judicial em várias áreas. Tive a sorte de poder ser convocado pela Organização das Nações Unidas para trabalhar na equipe pericial da Comissão Nacional da Verdade aqui no Brasil. Isso me permitiu conhecer o trabalho e como evolucionou o trabalho pericial aqui no Brasil. O trabalho realizado durante a investigação, durante o tempo que durou a Comissão Nacional da Verdade, ele se encontra sistematizado já no relatório da CNV, que se encontra inclusive online, que também tem um livro em físico, onde o trabalho da perícia geralmente aportou a esses casos que aconteceram durante a ditadura militar uma visão muito diferente, porque a gente conseguiu explicar de uma maneira científica, por sorte, que vários casos que muitas pessoas acreditaram durante muito tempo que aconteceram de uma determinada maneira, hoje vocês podem ver que realmente isso não foi assim, e que isso é possível justamente graças ao aporte da criminalística nesse sentido. Então foi um trabalho muito interessante que vocês podem ver ali online, ou que caso queiram eu posso inclusive depois enviar o link para vocês. Então agradeço isso também. Estou aguardando, como vocês sabem, as perguntas. A gente está falando hoje de local de crime. Eu tenho anotado aqui alguns pontos, né? Por que eu acho que é importante, e que na realidade a gente deve ter muita responsabilidade quando a gente vai abordar a cena do crime. O trabalho dos policiais que chegam primeiro ao local é justamente a de preservar e garantir a preservação desse local, mais nada. Fora disso, eles têm que aguardar a chegada dos peritos, porque são eles os que vão fazer o levantamento e o registro do local. Quando você chega a um local, tem vários tipos de vestígios. Tem, por exemplo, manchas de sangue, que isso estou falando da experiência, principalmente
nos casos que eu vi em São Paulo e aqui em Santa Catarina, hoje os peritos não estão fotografando de maneira detalhada, os peritos criminais não estão fotografando de maneira detalhada as manchas de sangue. E as manchas de sangue hoje constituem um elemento fundamental na explicação da dinâmica dos fatos, fundamental e científica na explicação da dinâmica dos fatos, porque a partir do estudo dos padrões de manchas de sangue a gente pode explicar como aconteceram os fatos, como estava, qual foi a posição da vítima no momento, por exemplo, de receber o disparo, qual foi o caminho percorrido até o local de imobilização final, quer dizer, onde ficou finalmente o corpo. Então, fora disso, não fora disso, na realidade o registro das manchas de sangue deveria ser também um trabalho que todo perito criminal deveria fazer durante seu trabalho, durante a abordagem do local de crime. Sim? Que outra coisa interessante no local, porque muitas vezes perguntam essa questão do luminol, né? Porque muitos acham que o luminol soluciona a vida ou soluciona o caso. E a gente, ou vocês têm que entender que o luminol é meramente um elemento mais que vem ao auxílio do perito. Por que eu digo isso? Porque muitos acreditam que quando o perito usa luminol no local, a reação que ele tem, ou quando as pessoas veem que o luminol reage, automaticamente pensam que a reação é porque ali você tem sangue. E isso não é realmente assim. Porque o luminol ele é muito sensível, então ele vai reagir a outros elementos também que podem se encontrar no local. Então ele é um elemento de grande ajuda para o perito, e uma vez que ele reage, a primeira coisa que tem que se fazer é o levantamento dessa amostra e a constatação para ver primeiramente se ele é sangue. E se dá positivo para sangue, o que a gente deve fazer, na realidade os peritos bioquímicos devem fazer depois, é determinar se essa mancha que já deu como positivo para sangue é sangue humana. E depois já uma análise, um exame muito mais complexo já é o DNA, para ver se essa mancha pertencia à vítima ou a vitimário, ou não pertencia a nenhum deles. Vocês usam rotineiramente luz forense em locais de crime? Olha, Levi, eu sou perito particular. Eu tenho luz forense, porque já tive acesso, por exemplo, há 2 semanas atrás, eu fui no local de um crime que aconteceu em 2014 e ainda existia no local manchas de sangue. Então, quando eu tenho essa possibilidade, eu levo as luzes forenses para justamente me auxiliar na busca de evidências. Mas, como nesse caso já passou muito tempo, as luzes forenses não me auxiliaram de muito. O que foi interessante nesse caso em particular é que ainda existiam manchas de sangue e foi possível fotografá-las e foi possível cotejá-las com as fotografias que existiam da época do local, justamente para dizer que são as mesmas, e que não foram fotografadas detalhadamente no momento que o perito criminal assistiu ao local. Mas o uso de luzes forenses não se limita tão somente às manchas de sangue ou à busca de manchas de esperma,
Senão também é importante quando a gente faz um exame de documentos, porque tem certos dispositivos de segurança em documentos de uso massivo ou de documentos de identidade, por exemplo, que tem alguns elementos, como eu falei, de segurança que vão reagir e que vão ser constatados com o uso de luzes forenses, principalmente da luz UV ou da luz ultravioleta, para quem não conhece. A outra luz que é muito usada também é a luz infravermelha. Nós utilizamos bastante isso quando fazemos exame de documentos, quando temos o cruzamento de traços, para poder determinar a ordem de cruzamento. Ele realmente tem sido um excelente auxiliar e de grande ajuda nesses casos. Mas o uso de luzes forenses em local de crime é, sem lugar a dúvidas, muito importante, porque vai permitir ao perito criminal identificar alguns dos vestígios que a simples vista ou a olho nu ele não encontra. Um dos vestígios que é possível é, por exemplo, a impressão digital. É utilizada a luz forense branca, principalmente. Ele vai permitir visualizar, e a partir desse momento o perito tem que fazer a revelação e o levantamento dessa impressão digital. Há quantos anos-luz atrás, de outros países de eficiência em perícia, está a perícia brasileira, na sua opinião? Olha, eu estou surpreendido, na realidade, pelo avanço da perícia criminal brasileira. Eu tive a oportunidade de compartilhar um ano inteiro com peritos criminais de Brasília, e realmente o trabalho no Instituto de Criminalística de Brasília, e pelo que eu conheço aqui de Santa Catarina, de alguns estados, ele é excelente. Infelizmente tem outros estados ou outras cidades na qual deixa muito a desejar, mas de maneira geral eu estou vendo assim excelentes trabalhos. Então para mim ele avançou muito, realmente muito. Obrigado, Ovete, mas infelizmente ele é mexicano. Para quem é mexicano, o de fala hispana, a gente tem esse café pericial em espanhol, também cada 15 dias. O encontro passado foi a semana passada, justamente, que a gente abordou a questão de perícia grafotécnica, porque foi um tema pedido. O tema de hoje, que é o local de crime e a cadeia de custódia, também foi um assunto que foi solicitado durante a semana. Por isso que eu peço para vocês dar um link na nossa fanpage aqui no Facebook, que é Perito Judicial Florianópolis, para que justamente vocês possam, através desse canal de comunicação, sugerir o próximo assunto, que vai ser daqui a 15 dias. O primeiro café pericial, que a gente colocou esse nome justamente para que cada 15 dias a gente tenha de 45 minutos a 1 hora um tempo especial dedicado a falar de assuntos forenses que nos interessam. Isso não pretende ser uma palestra, isso pretende ser mais uma troca de informação, uma troca de experiência e um aprendizado, não só para mim, sino com certeza para vocês também, porque eu gosto de falar não só desde o conhecimento científico que eu tenho por causa da minha formação, sino também por causa da minha experiência, mais de 15 anos na área criminalística, aqui no Brasil e na Argentina. Também tenho vários trabalhos desenvolvidos na América Latina. Eu tive essa sorte, então conheço de maneira geral como
é desenvolvido o trabalho pericial na América Latina. Silvana também acabou de entrar, então, para quem acabou de entrar, hoje a gente está falando sobre local de crime e cadeia de custódia. Eu falei pouco de cadeia de custódia, mas vou falar agora porque esperava perguntas sobre a cadeia de custódia, porque muitas vezes não se fala de cadeia de custódia. Eu já, em bate-papo com advogados, eu falei sobre a cadeia de custódia e ninguém, ou muitos não conheciam da importância que tem essa cadeia de custódia. Então, é a primeira coisa que eu pergunto quando eu pego um caso, porque eu preciso ter certeza da inviolabilidade dessa prova, desde que saiu, ou desde que foi coletado no local de crime até seu tratamento no laboratório por parte do perito. Eu preciso saber por que mãos passou, qual foi o tratamento que recebeu, ele foi conservado da maneira que tinha que ser conservado dependendo do tipo de vestígio e como ele foi tratado para poder acreditar na conclusão daquele laudo que está nas minhas mãos. Então, por isso que é importante essa cadeia de custódia. E que vai da mão, o que vai associado justamente ao local de crime, porque é dali de onde sai esse vestígio, né? Por isso justamente eu falo da importância que tem a abordagem por parte do perito criminal ao local de crime e a seriedade com que esse trabalho deve ser feito para que um crime possa ser elucidado e possa ser explicado de maneira científica. Muitas vezes eu tive a oportunidade de ler um inquérito policial cujo relatório é baseado geralmente em elementos completamente subjetivos. Essa é a diferença entre a prova pericial e a prova testemunhal, porque a prova pericial explica de maneira científica como aconteceram os fatos. Eu trabalho, depois que eu faço a interpretação dos vestígios e da prova pericial, com as testemunhas ou o relato das testemunhas, porque a única coisa que eu faço é corroborar se a informação fornecida pela testemunha é convergente com a informação que está me passando a prova pericial. E, para surpresa, muitas vezes ela é contraditória. Então isso quer dizer que em muitos dos casos a testemunha está mentindo ou está contradizendo a prova pericial. E a prova pericial é um elemento completamente objetivo, mas para isso o levantamento do local tem que ser bem feito, tem que ser inicialmente bem preservado pela polícia, e depois a abordagem fica nas mãos dos peritos criminais, que vão fazer um registro e um levantamento de todos os indícios que se encontram nesse local tão sensível, tão frágil e tão importante para o trabalho pericial. Não só do trabalho pericial do perito criminal, sino também do trabalho pericial dos peritos particulares, como é meu caso, na qual a gente trabalha com um material que já foi tratado pelos peritos criminais. Então, quem quiser conhecer mais das nossas atividades, dos nossos trabalhos aqui no Brasil e no exterior, eu vou deixar o nosso site, que é consultoriapericial.com.
A consultoria pericial, ou a Forensic Consultoria Limitada, é um escritório de perícia que reúne vários profissionais na áreas da criminalística e da criminologia. Teve uma época que a gente ministrava cursos na área da prevenção de fraude documental e na área da perícia grafotécnica, mas por falta de tempo a gente deixou de ministrar esse tipo de cursos. Mas no nosso site e na nossa fanpage vocês vão encontrar sempre informação, e vocês podem inclusive se comunicar através das redes sociais conosco, e ali pode-se produzir uma interessante troca de informação. Eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho com colegas nos quais eu confio no seu trabalho. Eu também trabalho em parceria com outros escritórios de perícias do Brasil. A gente está trabalhando bastante com um escritório de perícias em São Paulo. Semana passada eu estive em São Paulo, em Ubatuba, participando de uma reconstituição de acidentes de trânsito em parceria com a Sewell, que é uma empresa também de perícias de São Paulo. Tamires está perguntando: seria possível uma live sobre perícia particular e oportunidade para expert de diferentes áreas em uma próxima vez? Sem dúvidas, Tamires. Na realidade, eu sempre falo desde o ponto de vista da perícia particular, porque eu sou perito particular, eu não sou perito criminal. Isso deixo claro ao início de cada encontro. Inclusive no YouTube a gente tem um canal de perícias, onde um dos vídeos que você vai encontrar ali fala da diferença entre perito criminal e perito particular ou perito judicial. Mas toda fala que eu faço aqui e que eu faço no YouTube e que eu faço na nossa fanpage é desde o ponto de vista da perícia particular. E como é difícil o trabalho do perito particular se o trabalho da perícia criminal não é bem realizada. Tá? Jaqueline, o senhor conhece a pós em perícia criminal de Florianópolis? Eu conheço, não conheço muito como para recomendar. Eu tive ano passado uma turma de alunos desse curso de pós-graduação que como acharam que o curso era muito geral, e muitos deles gostaram da área de perícia grafotécnica, eles pediram umas aulas particulares sobre perícia grafotécnica, mas em geral eles falaram muito bem desse curso de pós-graduação. Mas eu acho que também é um curso muito geral, né? Na minha formação, por exemplo, eu tive 5 anos, ou durante 5 anos, eu vi várias especialidades da criminalística e da criminologia, como a parte de acidentologia, a parte de documentologia, balística, da tiroscopia, e durante esses 5 anos também as disciplinas que têm a ver especificamente com a criminologia. E no YouTube também a gente explica a diferença, porque muitas pessoas confundem a diferença que existe entre criminalística e criminologia. Então era isso. O objetivo de hoje era falar um pouco da importância que tem o local de crime e a cadeia de custódia na investigação de casos. Eu acho que consegui repassar para vocês o que eu pretendia desse encontro de hoje, para que vocês possam entender e repassar essa informação para outras pessoas. Por isso que eu peço a gentileza de compartilhar esse vídeo nos seus muros, para que outras pessoas possam também ter acesso a esse material e de repente
dar um like na nossa fanpage. Então vocês podem, como fez a Tamires, sugerir o nosso próximo assunto de debate aqui nesse café pericial. Então eu agradeço a visita de todos vocês. No próximo encontro a gente vai tratar o tema que a Tamires está sugerindo nesse momento, e com certeza também outros assuntos. Se vocês quiserem também, durante se eu não respondi de repente alguma pergunta, porque ele passa bastante rápido aqui, eu vou responder depois. Mas agradeço a participação de todos vocês, e até o próximo encontro.